Você que já cumprimentou alguém, pode se sentar no seu lugar, amém? Glória a Deus, louvor, muito obrigada. No final, qualquer coisa eu chamo vocês. Que bênção, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quero agradecer por esse convite maravilhoso a Gui e Guilherme, pastor Guilherme e Adriana, amém? Vocês são bênção nas nossas vidas e a gente se sente muito honrado. Eu sempre digo que púlpito é lugar de confiança e nós devemos honrar este convite, amém? Como fui bem apresentada, nós estamos pastores lá da Verbo da Vida Zona Oeste. Nós temos 2 filhos que ficaram por lá hoje e eu trouxe meu Timotinho, meu filho adotivo, aqui. E Pietro é uma bênção na nossa vida, está com a gente desde pequenininho e a gente está treinando ele para ser um bom ministro para o Senhor, amém? Para ser usado por ele. Então, sem muitas delongas, né, vamos falar o que o Senhor pediu nesta tarde. Eu estava orando ao Senhor, Senhor, o que falar é essa, o Senhor não. Eu digo, é essa. Ele, não, é outra, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco nessa tarde, querido, sobre propósito. Eu vim aqui ativar o seu propósito. Ativar o seu propósito através do poder do Espírito Santo e da palavra revelada. Amém? Se existe alguém com um propósito adormecido, alguém que não descobriu ainda o seu chamado, é hoje. Jesus vai te pegar. Amém? Você precisa entender, queridos, que tudo que Deus criou e que foi feito aqui neste mundo tem um propósito. Quando nós éramos pequenos e estudávamos em ciência sobre cadeia alimentar, a gente aprende o quê? Aquele bichinho come esse, que alimenta este, que alimenta aquele. E tudo que Deus criou tem um propósito aqui na terra e vai formando aquela cadeia alimentar. Quando você olha para uma árvore, quando você olha para o mar, porque o mar é salgado, porque o rio é doce, porque a gravidade é assim, porque o oxigênio é assim, porque a água é assado, você consegue ver Deus em tudo, porque tudo que Ele fez foi para alguma coisa. Amém? E por que você acha que não foi feito para nada? Quem já se achou assim? Eu já me achei assim. Não, eu não tenho propósito na vida. Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu não nasci em um berço evangélico? Por que eu moro numa casa assim? Por que eu moro nesse país? Por que eu moro nesse estado? Por que eu moro nesse bairro? Para que eu sirvo? Para que eu nasci? E por muito tempo da minha vida, eu achei que eu era simplesmente algo que não tinha sido desejada. Algo que não tinha propósito, que não tinha destino, que não tinha o porquê da sua existência. Vou falar bem rapidamente, 30 segundos, né, sobre um pouco da minha história. Não é sobre mim que vou falar, mas eu quero edificar a sua fé sobre isso. Quando minha família foi uma família, queridos, bem desestruturada. Meu pai, ele foi ausente. A minha mãe também foi ausente. Eu cresci com meus avós. Avós bem durões, não tinha aquele chamego, nem com aquele chamego de neto também não tinha. Era tipo assim, ela não tem onde ficar, fica aí. E assim eu fui sendo criada. E quem sabe aqui que a ausência paterna e a ausência materna, ela dói um bocado. Porque os pais, eles são responsáveis por afinar o seu destino profético, por ajudar você a entender para que você nasceu. Ajudar você a entender os seus dons, os seus talentos, investir no que você é bom. Este é o papel da mãe e do pai. Amém? E quando você não tem isso na sua formação, a sua formação ela fica bem traumática. E como se ver numa posição real se você não conhece aquele que verdadeiramente te criou? Se você acha que é simplesmente um fruto de um acaso, de um casamento ou de uma relação mal resolvida, de uma relação que não deu certo. E aí eu cresci com todos aqueles traumas e muita raiva no coração, com muito ódio paterno, com raiva de uma negligência materna naquele período. Então, chegou a adolescência e dentro de traumas e ausências vem a rebeldia.
Dentro daquela rebeldia, o Senhor foi bem misericordioso e percebeu que tinha uma mulher que já conhecia o propósito dela, que era a diretora da escola onde eu estudei. Quando eu cheguei lá naquela escola, aquela diretora que já era cristã, com princípios cristãos, o nome dela é Rosenilda, ela viu em mim o que o Senhor viu. Ela disse que ouvia o Senhor dizer claramente para ela: eu preciso dessa menina, você vai pregar a palavra para essa menina, e essa menina vai se converter através das sementes que estão vindo, que estão sendo lançadas, né, através da sua vida. E ela insistiu em mim. Queridos, eu dava trabalho na escola. Eu tirava nota baixa, eu não gostava de ir lá na sala, mesmo tendo capacidade para estudar e gostando até de estudar. Mas entenda, eu não fui formada para isto, você está entendendo? Hoje eu me debruço pelos livros, amo estudar, amo a palavra de Deus, o meu propósito foi afunilado, meus dons descobertos e eu chego lá. Mas naquela época eu era somente uma menina perdida. E aquela palavra foi semeada. E certa vez, quando eu já tinha ouvido aquela palavra, eu cheguei em casa e fui ler a Bíblia. Mas sabe que eu fui ler a Bíblia não desse jeito que a gente lê hoje. Eu fui ler a Bíblia assim: Senhor, fala comigo. Você entende? Eu era adolescente, foi desse jeito que eu fiz. Desse jeito, mas deixa eu te dizer uma coisa boa. O Senhor, Ele nos alcança nas nossas limitações. E quando eu abri a Bíblia, que eu botei o dedo assim, Jeremias 1:5. Antes de você existir, eu te escolhi. E quando eu li aquilo entrou como rema, como palavra revelada na minha vida. E eu disse: como é? Como assim? Antes de eu nascer, o Senhor me conhecia e me escolheu. Então o Senhor não tinha um plano para a minha vida agora? Ele já tinha um propósito para a minha vida antes? Como é isso? E aquela palavra entrou no meu coração dizendo: o Senhor já me escolheu. Tinha alguém que me amava e todo esse tempo eu achando que não tinha ninguém. E eu recebi o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, quando eu recebi o Senhor, eu fui vivendo uma vida de crescimento espiritual, bebê espiritual, o infante, o adolescente, até chegar a um nível de maturidade que estou hoje, porque a gente está crescendo até se encontrar com Jesus. Amém? E aí eu quero falar para você, Salmo 139, do 14 ao 17, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Perceba que entretecer, sabe aquele tear? Sabe aqui, você já viajou para o interior, onde faz artesanato, onde faz aqueles tecidos, onde faz aquelas redes com aqueles fios, vem fio, vai fio, o Senhor está dizendo, pronto, igual aquele fio fazendo um tapete, eu te entreteci, fio a fio, eu sei a quantidade, e aí eu entendo quando Deus diz, eu sei a quantidade de cabelos que você tem na cabeça, uns com menos, outros com mais, mas Ele formou todo mundo com um cabelo, amém? Então Ele disse, eu sei a quantidade, queridos, porque eu te entreteci, uau! Os teus olhos me viram ainda informe, eu ainda não tinha nascido, mas o Senhor, naquela situação, um bebezinho, bem gravidinha, como está a Adri, o Senhor já está entretecendo este bebê. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Como são maravilhosos os pensamentos do Senhor ao teu respeito. Eu venho aqui nesta tarde te dizer, são pensamentos de paz.
e não de mal. Sim, para você buscar o fim, te dar o fim que você deseja, mas Ele sabe o tempo, o modo e a estação correta para te dar isto que você está desejando. Você só precisa descansar, e uma posição de descanso é uma posição de confiança. Amém, glória a Deus. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No grego, essa palavra, pois somos feitura dele, no grego é poema, que significa obra-prima. Eu vim aqui te dizer nesta tarde que você não é fruto do acaso, que você não é um erro, mas você é uma obra-prima do Senhor. Amém? Criado para quê? Para as boas obras, queridos, que Ele já determinou para que você ande nessas boas obras. Ou seja, um caminho de abundância, um caminho de prosperidade. Então Deus está dizendo, eu já preparei esse caminho para você. Você só precisa entender que você precisa andar nele. Sabe, queridos, quando uma pessoa não ingressa no seu propósito de vida, ela fica sem uma missão na vida, ela fica sem uma visão. Provérbios 29:18 diz que sem visão o povo perece. Preste atenção, quantas pessoas estão perecendo, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, e a morte espiritual levando à morte física, porque não conhece o propósito de Deus para ela, porque não consegue ativar o seu chamado e o seu propósito, porque não ouviu falar deste Deus tão maravilhoso que a criou. Quantas pessoas estão presas nas drogas, nas festas, na luxúria, na lascívia, nas festas, que dão até uma certa felicidade inicialmente, mas quando chega em casa, a tristeza e a opressão demoníaca toma conta daquela pessoa, porque foi uma falsa alegria. Eu não sei você, como eu disse agora, eu não fui cristã de berço, e eu entendo também que filho de crente não é crentinho, ele precisa ter o seu encontro com Deus para poder crer. Mas quantas vezes eu saí na adolescência, ingeri bebida alcoólica, dancei lá naquela festa, mas cheguei em casa, chorei, porque não tinha propósito, porque não tinha visão, porque não se sentia amada, nem tinha o carinho do Senhor, que hoje eu percebo de uma forma tão palpável. Quantas pessoas estão à procura de status, de fama, suprir o ego, vaidades, mas tudo isso passa, e esse não é o nosso propósito. O nosso propósito ele é personalizado, o nosso chamado é personalizado. Existem pessoas que vão ser alcançadas através da tua vida, que não vão ser alcançadas através da minha. Eu vou alcançar X, você vai alcançar Y, e glória a Deus por isso. Tem gente que gosta da igreja do fogo, tem gente que gosta do tam, 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 do órgão, tem gente que gosta da harpa, tem gente que gosta da guitarra. Porque o Senhor se revela e quer alcançar pessoas na sua multiforme graça. E você faz parte desta multiforme graça. Você sabia que a sua impressão digital não é igual a de ninguém no mundo? Pois é, porque você é bem especial, para um propósito bem específico. Sem visão, a gente vagueia de um lado para o outro, sem sentido. Visão no hebraico significa Shazon, quase Shazam, mas não é o filme, é Shazon, que tem como significado revelação divina, revelação profética. O teu chamado é uma revelação divina que te conecta ao teu destino profético. Eu gostava muito de ler a Bíblia, mas eu não tinha disciplina, né, há muitos anos atrás, que eu nem lembro quando foi que eu me formei no Rema, 2018, 2019, por ali.
E aí eu disse assim a meu marido, eu digo, eu já sei como é que eu vou ter disciplina para ler a Bíblia e aprender mais da palavra. Vou me inscrever no Rema. Vou me inscrever, porque eu estou pagando, né? Aí vou ter que ir segunda, quarta e sexta, porque eu não vou querer gastar meu dinheirinho. Então, no instante, eu vou arrumar disciplina, vou fazer o Rema para conseguir fazer mais essa palavra. Gente, foi com essa intenção, estou abrindo meu coração, viu? Eu não vim fazer o Rema porque eu era super espiritual, não. Mas eu queria conhecer mais do Senhor. E disse uma forma que eu tenho de conhecer mais do Senhor. Como é que o Senhor se revela? Através da sua palavra. Onde é que eu vou estudar a palavra? Num centro de treinamento bíblico. Se eu quero conhecer mais do Senhor, eu vou atrás de um centro que me treine biblicamente. Você está entendendo? Fiz 1 ano de Rema, 2 anos de Rema. Eu, uma pessoa altamente planejada, quando fiquei sabendo que no final do Rema tinha 10 minutinhos de palavra para você falar, eu disse, janeiro já estou com essa palavra pronta. Caráter de Deus. A matéria aqui do pastor de vocês. Eu digo, arrasar, caráter de Deus, amei essa matéria. Tá tudo certo, vou falar sobre ela. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pronto, deu tudinho. Quando chegou em novembro, né, isso já tinha começado as aulas, porque Deus faz assim. Faltando 1 semana, o Espírito Santo disse, você não vai falar sobre o caráter de Deus. Eu digo, mentira. Ele, não, porque eu sou da verdade, o Espírito da verdade. Eu não estou mentindo, você não vai falar sobre o caráter de Deus, você vai falar sobre unção. Eu disse, meu Deus, não acredito, eu estou com essa palavra pronta há 1 ano. Ai, Senhor, daqui a 4 dias eu prego. Pronto, começou aquele não sei o que fazer, não sei nada disso, não sei... Ai, Jesus, não sei disso não. E aí o Senhor disse, aprenda a depender de mim. Fui lá, estudei sobre a matéria unção. E fui ministrar aqueles 10 minutos sobre aquela matéria. Queridos, quando eu fui ministrar, eu não sei expressar em palavras o que eu vivi naquele momento. Mas a sensação que eu tinha, para vocês que jogaram videogame ou gostam de filmes de ficção científica, era que tinha aberto um portal naquele momento, onde eu fui transladada. Eu não sei, eu não consigo explicar. Veio uma unção tão forte sobre a minha vida, que parecia que eu não era eu, e onde eu estava, eu não estava ali. Não sei se você está conseguindo me entender. E veio aquela unção tão forte, mas tão forte, para eu falar sobre unção, porque eu entendi naquele momento que eu estava falando sobre a unção que estava dentro de mim, mas também sobre a unção que vinha sobre, e naquele momento a unção veio sobre, e aquele versículo que eu me converti, de que antes de te conhecer, eu já tinha te escolhido. Aí veio a parte B do versículo, para ser profeta às nações. O versículo continuou para mim como revelação. E quando terminou aqueles 10 minutos, eu desci o degrau do púlpito e eu disse, meu Deus, Deus me escolheu para ser profeta às nações. Deus me escolheu para pregar a palavra dele. Meu Deus, estou passada. Desci desse jeito. Neste momento, eu descobri o meu propósito. Pastor Humberto diz assim, não tem maior alegria no mundo do que você descobrir para que nasceu. Queridos, e onde há a visão certa para a sua vida, vai haver uma provisão em todos os detalhes. Amém? Muitas vezes a gente quer se enfurnar em lugares, quer se associar com pessoas que o Senhor não mandou você se associar, que Deus não mandou você estar naquele lugar geográfico, mas porque nós somos movidos por benefícios naturais, nós deixamos de enxergar o nosso propósito divino. Nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo e entramos no propósito divino e estamos nessa caminhada de descoberta do nosso chamado, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero fazer, não é o para onde eu quero ir, é o que o Senhor quer que eu faça. Você me entende? Quantas vezes a gente diz assim, não, eu vou fazer isso, vou viajar para não sei onde, vou fazer concurso tal e está tudo certo. Faculdade tal, vou me mudar, vou me casar, vou me mudar para o exterior. Portugal agora, Portugal. E você não pergunta ao Espírito Santo se é isso que o Senhor quer para a sua vida. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,3, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu te pergunto, o Janga todo está aqui? Não. Sabe por quê?
pessoas aqui no Janga que precisam ser alcançadas por você. Você sabia que o pastor não vai fazer isso só? Você sabia que os líderes não vão fazer só? Você sabia que a Adri não vai fazer sozinho? Isso, é para isso que você foi levantado. Você está sendo levantado aqui e você vai levantar outro e o outro vai levantar outro e aquela cordinha de caranguejo. E se todo mundo tiver essa consciência, daqui a pouco isso aqui não cabe mais. Amém? Você precisa ativar o seu propósito. Você precisa receber o Senhor como Salvador da sua vida. Não tem como você descobrir o seu propósito divino se você não permite que o Espírito Santo te revele. Como é que o Espírito Santo vai te revelar? Quando você permite que ele faça morada dentro de você. Então, por isso que você precisa aceitar Jesus. Não tem como saber o seu propósito se você não aceitar Jesus. Como é que eu faço para descobrir o meu chamado, queridos? Como é isso, irmã? O seu chamado, ele queima dentro de você. Sabe aquilo que te revolta muitas vezes? Eu faria melhor. Ou então, isso aqui eu sei fazer muito, é minha especialidade. Sabe aquele dom? Sabe aquele que te revolta muitas vezes na rua? Pronto, o Senhor chamou para resolver aquilo. Sabe aquele chamado dentro da igreja? A gente começa a identificar o chamado das pessoas naturalmente. Você começa a desenvolver o seu chamado servindo as pessoas. Porque você foi chamado para amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, mas também servir as pessoas. Porque nós amamos a Deus como? Servindo as pessoas. E tem o nosso chamado que naturalmente já está sendo perceptível por outras pessoas. Sabe aquilo assim, tem isso aqui para fazer, fulano é ótimo para fazer isso. Pronto, começa a identificar aí o teu chamado. Eu sempre digo, não vai atrás de título, querido. Não vai atrás de posição. Não vai atrás de cargos, de jeito nenhum. Se apaixona pela função. Você não precisa de títulos para receber honra do Senhor. É você que vai dar honra a esse título. Ou quantas pessoas não viram, sei lá, médicos irresponsáveis, policiais irresponsáveis, sei lá, professor, tantas profissões, pessoas que erram. Mas também tem muita gente boa em todas as profissões, porque estão honrando aquele chamado. Você entende? Então, você não precisa de título para ser honrado pelo Senhor. Você precisa entender que antes de você ter, você precisa ser em Cristo. Um bom exemplo que eu gosto é de José. Ele era líder nato. Ele liderava na escravidão, na prisão, liderava na fome, perdoava na dor, confrontava seu próprio coração, ele liderava a si mesmo. E foi o que fez ele sair do poço ao palácio. Foi porque ele era em Cristo Jesus, acima de tudo, fiel. Fidelidade ao Senhor, ela vai sempre ser medida quando o teu nível de empolgação acaba. Às vezes a gente está tão empolgado no meio de um serviço, no meio da vida cristã, tão empolgado quando recebe o Senhor, mas de repente vem o dia mau, vem aquela falta de ânimo, a carne quer desistir, às vezes a pessoa desiste. Mas a fidelidade ao Senhor, ela continua em meio às circunstâncias. Ela continua no dia mau. Ela continua quando às vezes as coisas não estão saindo do jeito que eu planejei. Mas porque eu sirvo a um Deus que é fiel, eu me mantenho fiel. Amém? Você precisa servir a Deus onde você está, queridos. Não existe isso. Eu tenho a minha vida ministerial e a minha vida secular. Você só é crente dentro da igreja e chega lá fora, esquece que é crente. Eu fico tão triste, queridos, quando tinha uma certa pessoa que a foto dela de WhatsApp era ela no púlpito, assim, pregando. E aí, uma pessoa conhecida foi trabalhar onde essa pessoa estava. E eu disse, tem fulano lá que é crente, tem Beltrana lá. Aí ela disse, eu até já conheci, minha filha, mas de crente tem nada, viu? Porque é umas conversas estranhas, né? Um palavrão que solta de vez em quando, gente. E eu vou ser crente aqui para tirar uma foto e lá fora no meu trabalho. Não. O seu chamado ao Senhor, ele é desenvolvido em qualquer lugar que você esteja. Dentro da igreja e fora.
Eu trabalho na Polícia Civil de Pernambuco. Pareço não, né? Trabalho altamente operacional. Brava! Tô brincando, queridos. Menino, tia quieta. E aí, queridos, teve uma vez que o Espírito Santo, ele dá certos comandos e você precisa obedecer ao Espírito Santo. Eu estava lá na minha mesa, tranquilamente. E na cela lá da delegacia, no xadrez, alguns conhecem como xadrez, outros como cela, tinha um traficante preso lá. E não era traficantezinho, usuário, coisa pouca não, era um traficante, que a gente já estava querendo pegar a tempo. E esse cara tinha sido preso. E quando eu estava lá, digitando minhas coisas altamente administrativas, né, com meu revólver no teclado, o Espírito Santo disse, vá lá na cela, que ele vai receber Jesus, é agora. E eu disse, como é, Espírito Santo? Você está brincando? Ele, claro que não, então vamos lá. Vamos lá. Falei com o meu colega, eu não sei se você sabe, mas a pessoa quando está detida, ela fica dentro do xadrez sem roupa, que é para não ter risco de morte, de suicídio. Amém? Então, eu chamei meu colega, cheguei lá perto da cela, assim, a cela era mais ao fundo, cheguei na porta e dei um grito. Bora, fulano vai entrar aí, bota a cueca que tu vai receber Jesus, é agora. Aí o meu colega do meu lado, misericórdia, tá cheio de ousadia, né? Vai que eu vou. Foi lá com a cueca do detido, bota a cueca, ela vai me pregar a palavra. Peguei uma Bíblia lá. Preguei para ele sobre novo nascimento em 5 minutos. Nem dando em 5 minutos, querido. Acho que foi 2 minutos, mas debaixo de uma ousadia. Que aquele cara se ajoelhou dentro da cela e ele chorava igual um menino pequeno. E ele dizia assim, eu sabia que um dia esse dia ia chegar, porque a minha esposa é crente e ela vive de joelho, orando por mim, para que eu deixe essa vida. E foi necessário que ele fosse preso, que eu estivesse ali naquela delegacia, que o Espírito Santo desse uma ordem, que eu obedecesse. Você entende que você precisa obedecer? Para aquela vida ser alcançada. Onde é que você está? Professora? Enfermeira? Vendedor de carro, motorista de aplicativo. O aplicativo é seu púlpito, você sabia? Você tem uma chance enorme de ganhar vidas para Jesus dentro do seu Uber. A pessoa não vai se jogar, né, com o carro em movimento. Então, ela vai ter que ouvir a palavra lá. Você está dirigindo, o carro está em movimento, escute agora. Então, queridos, você vai utilizar os seus dons, o seu chamado do Senhor, onde você está, e não só dentro da igreja. A igreja, por muito tempo, foi falha no sentido de achar que nós não precisávamos estar em certas profissões. Não vou ser político não, porque político só tem corrupção. Crente não se envolve com política. E por isso que o Brasil hoje paga o preço. Porque muitos negligenciaram o seu poder de influência sobre uma nação, mas estamos despertando para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, isso nasce de um dia para a noite? Não. Claro que não. Eu não nasci assim, queridos. Eu fui me aperfeiçoando no Senhor. Ouvidos sensíveis para ouvir, olhos atentos, persistência, constância. De chegar aquele dia mal e dar vontade de desistir, o sangue bate na canela, você chora no Senhor e você pensa, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna para mim. Você precisa sair daqui, queridos, conscientes para onde você vai e o que você vai passar a eternidade fazendo. Para onde eu vou e o que eu vou passar a minha eternidade fazendo, porque a vida é efêmera. Estamos aqui hoje, amanhã, olhe, se Jesus não voltar, você entende? E para onde é que a gente vai em Cristo Jesus? Para onde é que você quer ir? Me diga aí, pergunta aí para quem está do teu lado, para onde você quer ir? Me diz meu tempo aí, que eu não marquei, vou até que horas, meu Deus, diz aí, pelo amor de Deus. Na preta, tá em decrescente, ótimo, maravilhoso, tem muito tempo ainda, vocês vão me ouvir muito. Vamos lá. Quando a gente... eu quero afunilar o meu chamado, né? Sempre eu andei com pessoas cristãs? Claro que não, minha gente. Eu andei com muita gente não cristã. E a Bíblia até diz, né? Eu não tenho como sair do mundo, porque senão eu tinha que ser arrebatado, né? Eu vou estar ali. Mas de quem eu vou estar recebendo influência, né? Eu gosto de falar sempre sobre ambiente, associação e influência. Eu não vou descobrir o que Deus quer na minha vida na roda de escarnecedores. Eu não vou fluir no meu propósito na rodinha dos fofoqueiros.
Eu não vou fluir com o meu propósito na rodinha dos preguiçosos. Amém? Eu não vou fluir no meu propósito me expondo a um ambiente onde eu sei que não vou encontrar Deus ali. Eu gosto de dizer uma frase, né, que eu anotei para mim na minha agenda, e eu digo sempre para mim mesma: me dizes com quem andas, que eu direi até onde você vai. Me dizes com quem andas, que eu direi até onde você vai. Conexões divinas na tua vida vão impulsionar o teu propósito. Não acredita, querido, é negócio de network. Eu não gosto de falar network gospel. Fulano está ali, eu vou também, porque é network. Não, para com isso. Conexão divina são pontes divinas que te levam e te conduzem e te impulsionam ao teu destino profético. A gente diz, eu e meu marido, a gente não precisa estar correndo atrás de ninguém, a gente não precisa querer fazer nome conhecido. Não, que é isso. A gente está aqui para fazer o nome do Senhor conhecido. E quem Ele quer, né, me conectar, me apresentar, me ensinar para que eu faça o nome dEle conhecido, Ele mesmo vai fazer. Mas você também precisa se inspirar em pessoas. Você precisa entender que Deus vai colocar conexões na sua vida que muitas vezes você não queria que fosse tanto essa conexão, mas é a que você merece, é a que você, não é a que você merece, é a que você precisa. Tem pessoas que estão aqui para nos moldar, para nos forjar, para afiar, sabe? Como um ferro afia o fogo e afia o outro ferro e vai lapidando, como um diamante, como uma pedra bruta mesmo. A gente precisa negar a si mesmo e entender as conexões que Deus coloca na sua vida e entender que nenhuma dessas conexões são vãs. Amém? Você precisa entender que você é apenas um depositário fiel do Senhor. É apenas alguém que toma conta de algo que não é seu, chamado dons e talentos divinos. Quando a gente está na delegacia e às vezes tem um carro lá que foi pego no tráfico e a gente quer usar para investigação policial. Nós fazemos um pedido judicial ao final, ao término do inquérito, e solicitamos àquele juiz, àquele magistrado, que autorize que certo policial seja depositário fiel para utilizar aquele veículo em certas investigações policiais. O que isso quer dizer? Há uma autorização para aquele policial usar aquele automóvel, mas aquele automóvel é dele? Não. Mesmo jeito, a Bíblia diz que você é depositário fiel. Ou seja, você apenas está carregando um dom e um talento divino que o Espírito Santo distribuiu sobre essa igreja como Ele quis. Amém? Nós precisamos entender que como o Senhor vai impulsionar aquele dom e talento que está dentro da gente, é através de um coração ensinável. Sabe, quando a gente está passando pelo processo da descoberta do propósito, do alinhamento, do lapidar, né, do chamado, eu gosto de falar assim, que como um jardim, o Senhor começa a arrancar os nossos tocos. Tem toco dentro de você que a flor não vai crescer se esse toco não for arrancado. Tem coisa dentro de você que você só vai entender que tem quando você for confrontado. Você sabia? Isso aqui jamais passaria por isso tranquilamente. Aí aparece uma situação, você é confrontado, aí vem a ira, vem o orgulho, vem o eu. O Senhor quer tirar isso mesmo. O Senhor quer tirar isso mesmo da gente. O Senhor nos confronta. E a gente que quer viver o chamado e quer viver o propósito do Senhor nas nossas vidas, nós temos que amar a correção. Diga comigo, eu amo ser corrigido. Provérbios 9, versículo 8, diz assim, Nara: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças, mas repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Ser corrigido não é ser diminuído, é ser ajustado. A correção do justo é um presente de Deus para você.
Quando eu li Salmo 141, versículo 5, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? O Senhor me pegou ali de uma forma, né? Na Ara, diz, fira-me o justo, isso será mercê. Repreende-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, e eu não vou rejeitar. Mas eu busquei outras versões aqui para você entender. Aqui Davi tinha aparentemente feito algo ou falado algo que não deveria, porque no contexto e versículo anterior ele já está dizendo assim, Senhor, põe um vigia na minha boca que eu falei besteira. Pode mandar alguém me corrigir que eu não vou rejeitar. E tem versículo, aqui eu vou ler para você na NVT, na NTLH. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei os elogios dos perversos. Na versão fácil de ler diz, aceito que uma pessoa justa me corrija. Eu considero isso um ato de bondade à sua repreensão e que eu não rejeite essa correção. Quando a gente está lendo a Ara, a gente percebe que a correção, Davi está dizendo assim nesse salmo, olha, eu não vou repreender a correção de um justo, porque eu entendo que é como óleo que está descendo sobre a minha cabeça. Mas a Bíblia diz também em Salmo que o óleo ele desce de quem? Do cabeça, do sumo sacerdote. O óleo está descendo, queridos, diante do trono para você. Quando você é corrigido por um justo, por uma pessoa íntegra, por alguém que tem autoridade para te corrigir, Davi está dizendo assim, é um verdadeiro presente para mim e eu não vou corrigir, eu não vou rejeitar. Então, no meio do nosso crescimento e do nosso chamado, há um tempo, sim, de correção mais profunda e de correção até o final da vida. Glória a Deus por pessoas que estão acima da gente para nos corrigir. Você precisa, eu preciso. E é muito bom, queridos, entender isso. Hebreus 5, 8, versículo 9, diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Preste atenção. Embora sendo filho, Jesus Cristo, ele teve que aprender a obedecer pelas coisas que sofreu. E porque ele foi aperfeiçoado em meio à correção do próprio Espírito Santo, ele se tornou fonte de salvação. Então, antes de você tornar-se alguma coisa, você precisa ser tratado, você precisa ser corrigido, você precisa passar por processos para ficar bem aperfeiçoado, para ser cada vez mais Jesus na vida das pessoas e receber essas pessoas para Jesus. Entende? Eu sei que você queria que eu viesse aqui e só falasse de fervor no Espírito, mas o Senhor mandou esta palavra como um presente para você, como uma ativação. Queridos, o grande avivamento está vindo. E o Senhor está dizendo, eu estou levantando um grande exército. E eu preciso que você esteja pronto, dos pés à cabeça, para eu poder te usar de uma forma ainda mais eficaz. O Senhor vai te usar, queridos, da forma que você está, basta você abrir a boca. Mas Ele não quer que você ganhe somente um, Ele quer que você ganhe vários para Jesus. Porque Ele entende que quanto mais aperfeiçoado, mais você vai brilhar. Amém? Glória a Deus. É muito desafiador, às vezes, entender que nós precisamos multiplicar o nosso talento numa geração que só pensa em si mesma, né? A gente está vivendo numa geração onde a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. E às vezes tem pessoas difíceis de lidar, né? Tem gente aí que você diz, meu Deus, eu vou pregar para essa pessoa. Sabe como foi que houve um perdão paterno por minha parte? Quando eu parei de cobrar o que aquela pessoa não podia me dar. E quando eu comecei a olhar o meu pai, não como um pai que rejeitou ou que não criou a filha, mas como uma alma que estava perdida, precisando de Jesus.
Eu não posso cobrar das pessoas, querido, o que elas não podem nos dar. Mas o que é que a gente tem para dar para as pessoas? Diga comigo, Jesus. Nós vamos dar Jesus, independente do que as pessoas têm para fazer, têm para nos dar. Eu estava no meu trabalho e houve uma troca de chefia e todo mundo no meu trabalho ia ser permutado, ia ser mandado para longe, só Deus sabe para onde. E aí eu estava lá fazendo o meu trabalho e chegou uma pessoa perto de mim e disse assim, Nath, deixa tudo aí, isso não é mais tua conta não, as pessoas que vierem aí que se resolva, isso não é mais tua conta, pega tua caixinha, tuas coisas, menino, desaparece, vai tomar conta da tua vida. E aí a equipe nova não tinha chegado ainda e a equipe velha já estava toda indo embora e eu fiquei lá sozinha. E eu disse, eu não posso botar minhas coisas todas numa caixinha, deixar o chefe aqui sozinho, sem conhecer nada desta delegacia e simplesmente ir embora porque eu vou olhar para o meu próprio interesse. Quando eu cheguei no primeiro dia e me apresentei, eu disse assim, o senhor vai mandar quem embora? Ele disse, todo mundo, não fica ninguém aqui. Eu disse, tudo bem. Eu disse, porém, eu tenho umas férias dentro que eu esqueci de tirar. Vocês acreditam que eu esqueci de tirar férias? Se eu esqueci de tirar, aí eu tenho que tirar. Agora ele fez, tire logo. Tire logo, que eu não sei para onde você vai, se vão deixar você tirar férias. Aí, nesse momento, eu olhei bem nos olhos dele e disse assim, eu não acho prudente tirar férias agora, sem a sua equipe chegar, porque eu não vou deixar o senhor sozinho. Deixa a sua equipe chegar, que eu tiro férias. Ele disse, amanhã vai ter uma reunião e eu vou dizer para onde as pessoas vão. Ok. No outro dia, ele foi para a reunião. Quando voltou, o discurso mudou. Disse assim, se eu fosse você, escolhia ficar aqui conosco. Alguém que ia ser permutada e arrebatada para longe, agora estava tendo o direito de escolha. Se eu fosse você, escolhia ficar conosco. Por quê? Eu revelei Jesus através da minha servidão, aquele Senhor que a Bíblia diz em Efésios, seja ruim ou seja bom, seja Jesus para essa pessoa. E todo mundo foi embora e eu fiquei onde eu queria ficar, porque eu decidi ser Jesus naquele lugar. Você entende, queridos, que você não pode ser crente só dentro da igreja? Você precisa se livrar de amarras que impedem o teu propósito, que impedem o teu chamado. Hebreus 12:1 tem uma versão que Fabiana leu hoje pela manhã na face de ler, achei muito bom. Onde ela, na NBV, que dizia assim, tira as amarras dos teus pés que te impedem de correr a carreira. Tira as amarras de pecado que te impedem de correr a carreira. O pecado vai deixar a sua corrida mais pesada, mais lenta, porque você vai estar carregando um peso que você não precisa carregar, chamado pecado. Então, quanto mais nós nos santificamos, nós conseguimos correr esta carreira mais velozmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos 20:24 diz assim na Ara, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar um evangelho da graça. Ei, morre de vez, faz que nem eu, perde o controle, morre de vez, para seus achismos, para a sua vontade, para o seu eu, para o seu egoísmo, para eu quero ir para onde tem mais dinheiro, eu quero ir para onde o povo aqui me trata melhor, eu vou fazer isso. Não, 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 não. Aqui, Paulo está dizendo, em nada eu considero a minha vida preciosa, portanto que eu complete a minha carreira. Nós vamos prestar contas a Deus dos dons e talentos que nós multiplicamos, ou por timidez, e eu falo timidez no espírito, não multiplicamos, guardamos. O louvor pode vir. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:6-8, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem nos dado, querido, espírito de covardia, mas Deus tem nos dado espírito de poder,
de amor para com o perdido, de moderação, de pacificidade. Não te envergonhes de pregar o evangelho. Não te envergonhes de dar testemunho do nosso Senhor. Não te envergonha. Não te envergonha. Eu tenho direção de Deus para fazer uma oração. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos. Eu tenho uma oração de Deus para poder orar por aquelas pessoas que estão achando que o chamado talvez nem era tão assim. Ou eu estava até desistindo, irmã. Será que eu vou viver isso tudo mesmo? Será que Deus me ama desse jeito que a senhora está dizendo aí que ama? O que é que eu preciso fazer para cumprir essa carreira? Pessoas que até começaram velozmente, mas no meio do caminho desistiram. No meio do caminho a brasa foi se apagando. Certa vez meu marido fez um churrasco e botou brasa demais no fogo. A carne acabou e tinha brasa demais. Ele teve a brilhante ideia de colocar água para apagar aquele carvão. Meu amor, tem muito carvão aqui, eu não vou apagar não. Vrá, meteu água. Certo dia a gente foi usar de novo. Quem disse que o carvão acendeu? Não acendia de jeito nenhum. Ele precisou colocar um monte de brasas novas, vivas, queimando perto daquele carvão que estava bem friozinho, para que aquele carvão começasse a pegar fogo de novo. Às vezes você pode estar assim, bem friozinha, mas tem pessoas aqui pegando fogo, que podem te avivar, que podem te estimular, que podem te conduzir para cumprir a carreira que o Senhor quer que você cumpra. Amém? Quem é você que quer essa oração? Assim, irmã, eu estava até fraquejando aqui na fé. Mas eu quero orar para receber essa imposição, para que você reavive o dom que há em você. Existe um dom, querido, dentro de você, que precisa ser reavivado. E nós estamos aqui para orar por você. Você quer vir aqui na frente orar por você? Para que eu possa orar por você? Amém? Aleluia. Vamos orar. Você que está aqui nesta tarde, que nunca recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer viver esta vida nova, que quer, irmã, eu quero entrar nesse portal aí que a senhora sentiu e descobriu para que nasceu. Existe alguém nessa tarde que quer se entregar a um Pai que cura os nossos traumas, a um Pai que não é ausente, a um Pai que vai nortear você ao seu propósito? Tem alguém que quer receber Jesus nesta tarde? Levanta a tua mão que nós também queremos orar por você. Não te envergonhes, porque o Senhor não se envergonhou de você. Quando morreu por você naquela cruz. Eu vou estar aqui orando, e se você tiver esse desejo no seu coração, vem cá que eu vou orar por você. Amém? Neste momento a igreja vai orar. Eu queria que o louvor cantasse. É ótimo, né? Quando o ministro vem assim. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Aleluia. Você precisa querer queimar pelo Senhor. O fogo nos olhos do nosso Deus, Ele queima todos os outros amores. Esta lenha ainda está aí dentro de você. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero queimar. E você precisa dizer ao Senhor: vem, Senhor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Eu quero ser responsável a partir de hoje por te buscar mais e mais. Amém? Glória a Deus. Os amores queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores.
sua vida. Queridos, enquanto eu orava por Sandra, eu vi brasas tão ardentes dentro dela. E eu disse: Sandra, o Senhor vai te usar com um fogo tão grande que vai queimar dentro de você. E eu só tenho a dizer: ei, perca o controle. Nem olhos viram, Sandra, nem ouvidos ouviram o que o Senhor vai fazer em você e através de você. Deus está mudando a tua história para que você mude destinos. Amém. Deus está mudando a tua história para que você mude destinos que você achava que não tinha mais jeito. Mas é um fogo. É um fogo. Ei, é um fogo. Seja batizada no nome. Pode vir queimar. Vamos orar? Confessa que o pastor você ora. Aleluia. Aleluia. Dona Sandra, eu vou fazer uma oração. A senhora vai repetir comigo, se a senhora acreditar nisso que eu vou falar, todo o seu coração, amém? Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa tarde eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou para me dar a vida eterna. Daqui para frente, a minha vida é do Senhor. estenda tua mão para cá, vamos orar por ela. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida da irmã Sandra, Pai, que hoje te reconhece como Senhor da sua vida. Declaramos, Pai, a tua boa mão sobre a vida dela. Declaramos um novo tempo sobre a vida dela. Ela vivendo todos os planos e projetos que o Senhor tem para ela. Cada um deles se cumprindo integralmente. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Agora veja a família que a senhora ganhou. Pode vir queimar.